Estamos aqui no município do Crato para entrevistar o advogado e vereador Gabriel Figueiredo, que recentemente tem contra ele um pedido de cassação que está sendo desenvolvido no Poder Legislativo local. Bom dia, Gabriel. Bom dia, meus amigos. Vamos aqui falar um pouquinho desse procedimento de cassação, da perspectiva política do Crato, de outros procedimentos de cassação que não andam, somente o procedimento de Gabriel Figueiredo, o único vereador de oposição do Crato, tentar fazer um resumo dessa atual conjuntura política do Crato. Gabriel, a gente nota que esse pedido de cassação, esse processo contra você no Poder Legislativo, ele é um processo sui generis, é um processo ao avesso do que acontece em outras câmaras municipais. Porque a gente vê muito pedido de cassação, onde existe uma farta documentação probatória que realmente comprova que aquela cassação tem que ser feita e mesmo assim tudo acaba em pizza. No seu caso, a gente está vendo que é justamente o contrário, né? Existe um pedido de cassação formalizado em cima de fatos que não tem uma base de sustentação e mesmo assim o Poder Legislativo cratense está dando continuidade. Como é que você vê isso? Veja bem, antes de qualquer coisa, é interessante a gente fazer um desafio para a população, para o ouvinte, para o espectador, que veja bem, procure em qualquer lugar do Brasil, o desafio está feito aí para você que é leigo, para você que é jurista, para você que é advogado, procurar qualquer situação semelhante, pode ser aqui, pode ser no Rio Grande do Sul, em São Paulo, com a minha cassação daqui do Crato, não existe nada semelhante ao que estão fazendo aqui do Crato. E isso eu falo na questão legal, na questão jurídica, da causalidade do procedimento, o porquê que esse procedimento iniciou. Nós não temos nada que fosse parecido, nem de prefeito, nem de vereador, então fica aquela complicação. Por que será que estão tentando fazer uma situação que sequer poderia existir, sequer existe em outro local? Esse pedido, ele foi impetrado por um rapaz chamado Iago, É um rapaz que ele não tem formação jurídica, no entanto, ele escreveu com termos jurídicos esse pedido e ele é ligado politicamente ao Lucas Brasil, que é um sobrinho do prefeito Zé Ailton Brasil. Você acha que é uma coincidência ou existe uma forte conotação política no sentido de direcionar esse pedido de cassação? Uma vez que você, como colocou, é o único vereador de oposição aqui no município. Veja só, a conotação política existe. A gente sabe que existe as pessoas que estão próximas do prefeito, as pessoas que são da base do prefeito, vereadores que são da base do prefeito, querem a cassação. Pode ter um ou outro que tem uma perspectiva diferente de pensar, que acredita que vem, como a gente estava até conversando, de uma linhagem política que não aceitaria tal injustiça, seria de outra forma. Mas, na grande maioria, as pessoas querem a cassação que estão do lado do prefeito. Eu poderia estar sendo leviano, dizendo que o Lucas Brasil está por trás disso, mas sim, é óbvio que a pessoa que protocolou o procedimento de cassação está ligado diretamente ao Lucas Brasil. Inclusive, eu acredito que trabalhe para ele, porque a gente só o que vê nos grupos, fazendo postagens, defendendo, dizendo como é a forma de trabalhar do Lucas Brasil. Mas, enfim, eu estaria sendo leviano se foi ligação direta com o vereador, sobrinho do prefeito. Mas que também faço outro desafio. O próprio Iago, que fez essa petição, entre aspas, que fez essa petição, não foi ele que fez. Ele não tem capacidade intelectual de ter escrito esse procedimento e eu desafio ele a, inclusive, estar na oitiva das testemunhas, que será próxima, e explicar, olha, como foi que você escreveu isso? Porque assim, quem escreveu, quem assinou, tem a responsabilização do que foi feito. Então eu desafio o próprio Iago a se apresentar na Câmara Municipal e explicar como se deu esse procedimento, como ele escreveu, os trâmites legais, a jurisprudência, para que fique bem claro, digo e repito, não foi ele que escreveu isso, que tem alguém por trás de toda essa situação. O Iago, pelo que se tem conhecimento,
ele não seria capaz de escrever, né, a peça acusatória que foi colocada contra o seu mandato. Quem você acha que está por trás, o que existe por trás dessa acusação, quem lucraria com isso? Veja só, inicialmente, como foi que foi feito? Né? Houve uma denúncia, Sociedade Civil do Crato, uma denúncia de uma sociedade fictícia, porque se fosse sociedade não teria que ter um CNPJ, uma associação, e Sociedade Civil do Crato entra com pedido de cassação no Ministério Público. Isso foi a primeira surpresa que eu tive. A segunda surpresa foi Iago, esse rapaz, protocolando essa mesma denúncia na Câmara. Lembrando que processo de cassação dessas questões políticas não tem nada a ver com o Ministério Público, tá? Mas mesmo assim ele, né, de forma caluniosa, não é? Ou a pessoa que está por trás dele protocolou no Ministério Público. Denunciação caluniosa. Você dá início a um prosseguimento, né, de má fé. Então o que aconteceu? O Ministério Público me notificou. Esqueça um pouquinho da Câmara agora. Vamos lá, nessa primeira situação do Ministério Público. O Ministério Público me notifica, pede para eu responder. Eu respondi, olha, membro do Ministério Público, senhor membro do Ministério Público, eu não respondo a acusações vindas de uma sociedade fictícia. O acusador ele tem que se identificar. Então, primeiro assim, mas, já que estamos, né, no ensejo, eu peço que notifique o Iago para poder se justificar porque ele está se fazendo de outra pessoa para poder fazer um processo de cassação ilegal. Pronto. A esse ponto foi que no Ministério Público ele vai ter que responder. Por quê? Porque essa mesma ação é ipsiliteris a ação que está na Câmara Municipal. Então, assim, uma pessoa está por trás dele, mandando ele fazer certas situações, e ele, leigo, né, não tem um conhecimento jurídico. Até pelo fato, se tivesse, não teria nem tempo de ter conhecimento. Acho que acredito que ele tenha 18 anos ou 19 anos. Nem isso, né? Não tem capacidade intelectual. Então, está sendo usado por alguma pessoa, e eu digo, né, com toda a sinceridade do mundo, Iago, tenha cuidado, certo? Porque isso não é brincadeira, você está sendo usado. Com certeza, quem está sendo usado, não estou dizendo do caso dele, mas geralmente, com certeza quem é usado ganha alguma coisa por trás, né, ganha alguma coisa para fazer isso, e ele vai responder às consequências. Interessante é que tudo isso começou, todas as perseguições começaram desde o início, certo? Desde antes da campanha. Mas especialmente o processo de cassação, ele começou pouco tempo antes de eu levantar um questionamento dentro da Câmara Municipal, de ter pedido a folha de pagamento, né, para entender como é que funcionavam as pessoas que ganhavam dentro da Câmara, para a gente, como fiscalizador, saber se tem rachadinha, saber se tem gente fictícia que não está lá, que está recebendo laranja. Então, assim, é interessante que a gente saiba disso. E levantei um questionamento que todo mundo da mídia, todos os jornalistas sabem que eu fui alvo de um inquérito policial de ameaça, que eu ameacei o tal do Ismael da mídia, né? A gente já vai voltar um pouquinho antes. Aí o que aconteceu? O caso do Ismael da mídia está sendo resolvido. Eu vou fazer minha defesa, eu não ameacei ninguém, certo? Eu não bati em ninguém, mas, entretanto, todavia, ao questionar o Ismael da mídia quem estava fazendo essas situações, ele disse que foi o Márcio Bilhar. O Márcio Bilhar, para quem não sabe, é um cara provavelmente político, eu não o conheço pessoalmente, mas eu diria que ele está por trás, eu suponho que ele esteja por trás de alguma coisa da Câmara. Porque assim, por que na hora que eu falo, sei de Ismael da mídia, né, dessa questão dele falar de Márcio Bilhar e perguntar em uma sessão legislativa, presidente, quem é Márcio Bilhar? Por que esse Márcio Bilhar fica mandando blogueiros falar mal de mim nas redes sociais? Depois desse questionamento, não deu nem um mês, né, juntamente com outras cobranças que eu estava fazendo reiteradas, processo de cassação de Gabriel Figueiredo. Então, assim, diria que existem pessoas por trás e, coincidentemente, né, ao questionar o presidente da Câmara, que diz em sessão que é amigo íntimo do Márcio Bilhar, coincidentemente aconteceu o processo de cassação. A peça acusatória que originou o seu processo de cassação, a gente teve acesso e encontrou lá vícios de legalidade, né, inclusive com várias passagens encontradas em um outro documento que foi utilizado no município de Placas, no Pará, para a cassação do prefeito local. A gente vê que não tiveram cuidado nem de mudar a redação, né, tá tal e qual, ipsiliteri. Então, o que o senhor, como advogado, tem a dizer sobre isso? Vamos lá, falar sobre algumas questões penais. Nós temos aí, antes de qualquer coisa, uma questão processual, litigância de má-fé. Nós temos
plágio, nós temos abuso de autoridade e nós temos falsidade ideológica. Isso é muito sério, tá? Desde o começo do processo existem esses vícios e, como a gente disse, eu faço o desafio de procurar um procedimento que seja parecido em qualquer lugar do Brasil, não precisa ser igual não, seja parecido, e não existe. O que nós temos são processos que pegaram, plagiaram esses processos sem fazer referência e ainda fraudaram documentos públicos, certo? Para adaptar a situação do Gabriel Figueiredo. Por exemplo, processo de cassação de prefeito de Placas. A comissão processante pegou em seu parecer o processo de cassação, mudou o nome de prefeito para vereador e alterou o resultado. Não, inclusive lá tem uma passagem que eles esqueceram de colocar, de fazer essa mudança, está lá o nome de prefeito, né? Exatamente, de prefeito. Olha, é tão ridículo, porque a palavra é essa, é tão ridículo, que até os erros de português eles não consertaram. Tem lugar lá que está cassação de mandado de prefeito. Aí, lembraram de trocar o mandato de vereador, mas deixaram o mandato. Para quem não sabe, é mandato, tempo. T significa tempo, porque é um tempo, não é um tempo determinado, você tem um mandato. Mandato é de busca, apreensão, segurança. Exatamente. Então, assim, gente, até a questão, de português, não atentaram para isso. Então, isso é muito sério. A relatora que está escrevendo isso, o presidente que está assinando, o outro lá também, que faz parte do membro da comissão, que também está assinando. Gente, vocês têm que ver. Você não pode estar assinando o que você não sabe, não. Se você não tem conhecimento jurídico, procura um, procura outro. Mas sabe o que eu estou pensando? Por obrigação, a relatora é quem escreve. Mas vamos supor que a relatora não escreveu. Outra pessoa pediu para ela escrever. Vamos supor. Você tem que ter um cuidado. E essa mesma pessoa, e eu digo a você, relatora, vai dizer o seguinte: não se preocupe que está tudo certo. Não é assim que as coisas acontecem? Não, assine isso aqui. Geralmente não tem problema não, vai dar certo. Então o que eu acredito é que está faltando conhecimento, e a partir do momento que as pessoas tiverem mais discernimento, discernimento de entender que o processo não é válido, que o processo é perigoso, até para quem está participando, inclusive vai ser responsabilizado, porque a partir de agora o erro está identificado, está aqui. Aí a gente vai tipificar. Não, já existiu o crime, mas a partir de agora tem o dolo. A pessoa que está assinando tem o dolo. O dolo de quê? De saber que está errado e está agindo com abuso de autoridade. Porque é muito sério. Porque a gente é muito confiante, eu tenho uma crença muito forte em Deus, eu tenho uma família estruturada que ajuda bastante, mas é um chute na bunda da pessoa, sem tamanho de você estar em processo de cassação. Porque é desmotivante, é triste, Poxa vida, eu perdi 5 quilos em um mês, rodando todo o buraco do crato para pedir um voto e tentar te convencer que tu não precisa de 50, 100 reais para poder votar em mim. Isso é muito sério, mas fica aí a justiça. Primeiro, a nossa garra de tentar se defender e depois a justiça divina. Gabriel, o que mais me surpreende é que com todos esses vícios de legalidade existentes, comprovados, os vereadores, a comissão processante continua esse trabalho, continua dando andamento a essa tentativa de lhe tirar do poder legislativo. E a denúncia que foi formulada contra o seu mandato é porque você, na condição de advogado, segundo está posto, segundo está escrito, teria defendido cidadãos contra entes públicos, no caso prefeituras do Crato, Juazeiro do Norte, e nesse caso seria você atuando em desfavor do poder público, o que contradiz o regimento interno da Câmara dos Vereadores, a lei orgânica do município do Crato e, segundo o que está escrito, também o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Queria que você falasse a respeito da denúncia formulada. A gente tem que entender, antes de qualquer coisa, que assim, advogar contra o município pode? Não pode, certo? Mas advogar contra o município é motivo de processo de cassação? Não. Então as pessoas têm que dividir isso, tem que entender que pelo fato de eu ter advogado contra o município de ações que são do ano passado, com movimentações automáticas do escritório, primeiro, eu não tive dolo de fazer isso,
Segundo, o município que deveria ter fornecido a cirurgia ao cidadão, são 2 cidadãos que estão precisando, um conseguiu por meio da ação, o outro está aí para perder a perna, o município não fez a cirurgia ainda e eu estou sendo punido por isso. Cadê a função social da vereança? Não é? As pessoas fazem coisas extremamente piores e sequer são citadas, sequer são iniciadas em processo de cassação. Então, assim, eu estou bem convicto sobre o que eu fiz. Se o meu mandato valer uma cirurgia que um cidadão precisou, eu abro mão do meu mandato, se fosse preciso, mas eu não abro mão agora do meu mandato porque eu não fiz nada de errado e vou continuar com essa garra trabalhando. As pessoas devem entender que são coisas totalmente distintas. Inclusive, uma coisa importante, a OAB peticionou nos autos do processo de cassação dizendo, olha, o impedimento citado pela comissão processante contra o vereador Gabriel Figueiredo é um impedimento de advogar. Remetam-se os autos ao tribunal competente, que é o Tribunal de Prerrogativas da OAB Ceará. O presidente assinou e mandou o presidente remeter. Fez? Não fez. Então fica complicado e, pelo jeito, eu ainda estou aberto a conversar com outros vereadores que quiserem conversar, porque até agora ninguém conversou comigo. Tá? Eu estou aberto à situação de conversar. Estou aberto também a esses vereadores que têm família de políticos, que têm essa natureza política, que não vão deixar se levar por um processo absurdo desse. Até porque ele tem a reputação dele a prezar. E até porque eu tenho certeza que são pessoas que não são coniventes com injustiças como essas. Então fica aí. Primeiro, nós vamos trabalhar dentro do processo de cassação, a defesa. Eu já tenho meus advogados. Segundo, nós vamos trabalhar com o povo, certo? O povo vai mostrar que eu que tenho que ficar. Vamos trabalhar com a justiça. E, no final, quem manda, como eu sempre digo, é a justiça divina. E a justiça divina não vai permitir uma situação como essa. Gabriel, você acaba de dizer que essas acusações são relativos a processos que você iniciou antes da sua legislatura, né? Então aí não caberia esse tipo de acusação pedindo a sua cassação. É interessante, veja só, como eu até estava falando, se eu tivesse entrado com um processo hoje contra o município, eu também não veria problema. Por quê? Como eu entendo, de que forma eu entendo, né, a legislação municipal, a lei orgânica municipal, é quando você, na condição de vereador e advogado, se utiliza da condição de vereador para poder facilitar o exercício da advocacia. Entendeu? Mais ou menos como é que seria? Então, assim, em nenhum momento eu fiz isso, nem ano passado eu fiz isso. Eu estava advogando pro bono. Mas mesmo assim, eles citam casos que são extemporâneos, né? Porque a época que aconteceu essas ações, a época que você moveu essas ações, você ainda não era vereador. Exatamente, mas assim, eles estão dizendo pelo fato de o processo continuar e haver movimentações dentro do processo, eles equiparam, como se fosse a mesma coisa, tanto faz advogar no passado ou esse ano. O fato de advogar seria esse ano, mas eu digo e repito, eu não me aproveitei de vereador, até porque eram ações anteriores ao meu mandato, eu não me aproveitei de vereador para advogar. É diferente quando você tem uma ação, não, vamos facilitar a entrada numa fila aqui, numa questão sobre essa, né? Eu tenho uma listagem dentro da prefeitura acerca dos aposentados, das pessoas que querem se aposentar. Aí eu utilizo-se dessa lista para advogar para essas pessoas. Então, assim, você usa do mandato para poder advogar, e coisas que são completamente distintas. E eu acredito que o prefeito, ou os vereadores, ou o próprio presidente da Câmara, ou qualquer pessoa deveria achar bom. Porque, poxa vida, se eu não estou suprindo, tem uma pessoa para ajudar. Então seria até bom para ele, né, numa situação dessa. Mas, infelizmente, não foi dessa forma. Direto do município do Crato, falando com o advogado e vereador Gabriel Figueiredo, Sovaco de Cobra.